Olá, amados irmãos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical? Hoje é a lição número 10 com o tema Paulo, oração missional. Essa lição de hoje, ela vai tratar, irmãos, de alguns aspectos feitos por nós nas nossas orações. Aqui aprendendo com Paulo, com os textos de Efésios, Coríntios, Romanos, Filipenses, Paulo nos mostra e nos ensina a verdadeira forma de levar as nossas orações a Deus. E eu achei muito interessante, porque a começar em mim, eu percebi quantas pequenas falhas nós temos nas nossas orações. Temos que tomar muito cuidado, porque as nossas orações são muito importantes para Deus. Aprender a orar, a forma como orar e o porquê de orar. Nessa lição de hoje, o apóstolo Paulo entende, que a oração é um instrumento poderoso para a missão de Deus no mundo. Escrevendo aos Coríntios, no capítulo 1, ele agradece a parceria de oração e compartilha com os crentes de Corinto as dificuldades de viagem missionária. Uma das coisas que a gente vê nas orações de Paulo, principalmente aqui em Coríntios e também em Efésios, é o porquê e o motivo da sua oração. A gente tem aprendido nesse trimestre bastante coisa sobre oração, mas especificamente na lição de hoje, a gente vê que a oração feita por Paulo é uma oração que busca a espiritualidade. É uma oração que busca o alicerce, o crescimento dos cristãos. Nós sabemos que a igreja de Roma aqui sofria já alguma perseguição e que Paulo se preocupava muito com isso. A gente vê que Paulo aqui, ele nem pede na oração dele para que Deus livre os crentes da perseguição. Na verdade, ele está pedindo, e é uma coisa que eu trago para a nossa reflexão de hoje, é exatamente o alicerce, a base, né? Pedir a Deus o quê? Forças, pedir a Deus unidade, união entre os irmãos, para que com isso a igreja aqui em Roma e a igreja hoje do século XXI consiga superar os tempos difíceis. Então é uma das características que a gente vê na lição que Paulo nos traz, né, uma ótica espiritual da oração. Na verdade, nos tempos de hoje, as orações elas ficaram muito materialistas. Elas ficaram muito no pedir a Deus, né? Mas assim, nós temos aprendido aqui que a oração não é simplesmente o pedir. A oração ela começa lá no agradecer, aí depois ela vem a parte de intercessão, né? Onde a gente vai interceder pelo próximo, interceder pela nação em que vivemos. Ela vai ter a parte de reconhecimento dos nossos pecados. Todo dia nós pecamos, sabemos disso. Então, temos que pedir o perdão a Deus dos nossos pecados. E também na nossa oração nós temos que exaltar a Deus, né? É o louvor, a forma de louvar, engrandecer a Deus. E tudo isso feito em nome de quem? Em nome de Jesus. Então, esse é o formato de oração que a gente tem aprendido. E dentro de tudo isso que nós temos visto e aprendido nesse trimestre, nós vemos Paulo aqui pedir especificamente pela espiritualidade da igreja, dos membros aqui das igrejas de Coríntios, de Éfesos, nos Filipenses. Ele se preocupa muito em que esses irmãos estejam unidos, estejam firmes, para quê? Para que consigam levar a palavra, o evangelho. É o tema da lição, né? Oração missional, né? É essa parte de levar o evangelho à frente. Então, aqui nessa lição específica de hoje, a gente vê a oração de Paulo para a igreja de Corinto, né? Onde eu li a introdução. A gente vê a oração de Paulo pela igreja de Éfeso. E a gente também vai ver pela igreja de Filipenses.
lá para os crentes de Filipenses, de Filipe, né? Aqui na nossa revista eu vou ler para vocês o comentário que é Orando pela Missão de Deus. O que fazer para que as nossas orações passem a se focalizar a missão de Deus no mundo? Continuando. Orando pela missão de Deus. O que fazer para que as nossas orações passem a focalizar a missão de Deus no mundo? Orar pela missão de Deus é a maneira mais básica de participar de tudo aquilo o que Deus já está fazendo no mundo e ao meu redor. Oramos pela missão de Deus quando? Oramos a fim de que o Evangelho seja anunciado para todos os povos e nações. Muitas das vezes, nas nossas orações, abre aspas, às vezes os irmãos viram até rezas. Se a gente começar a analisar, elas ficam muito repetitivas. Então nós temos que parar e olhar num panorama um pouco mais abrangente, né? Não é errado orar pela minha família, pelos meus irmãos, pela minha igreja. Mas nós temos que abrir nas nossas orações um espaço maior para que caiba, né, outras coisas. Um segundo ponto, interceder pelo crescimento da igreja. Não o crescimento físico da igreja, mas sim o crescimento espiritual. É um ponto importante a ser considerado nessa lição de hoje. Interceder pelos missionários, pelos pastores que trabalham e se esforçam, pelas causas do reino, pelos irmãos e irmãs, a fim de que permaneçam firmes no propósito de Deus para as suas vidas. Nós vemos nas orações de Paulo, ele pedindo a Deus essa firmeza dos irmãos, principalmente daqueles recém-convertidos, que ainda estão no leite, né? Assim como diz a Bíblia, né? Que dê forças para ele, para que eles permaneçam firmes no propósito, que vão adiante. Um outro ponto é o nosso clamor, que é clamar pela igreja que é perseguida, né? A gente sabe que no mundo nós temos países que são fechados para o evangelho. Então, orar por esse povo, orar por esses missionários, esses irmãos e irmãs nossos. Isso é muito importante que a gente consiga entender. Mas continuando aí para a gente dar ênfase a outros temas, lá na próxima página da revista, na 48, fala assim, orando pelos crentes em Roma. Em uma epístola aos Romanos, do capítulo 15, Paulo ora dizendo que o Deus da perseverança e do ânimo vos dê o mesmo modo de pensar entre vós, segundo Cristo Jesus, para que, unânimes e uma só voz, glorifiqueis a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o texto de Romanos, capítulo 15, versículos 5 e 6. Então nós vemos aqui mais uma vez o apóstolo Paulo pedindo, né, a Deus que renove os ânimos, renove as energias dos crentes, né? Então Paulo está sempre orando pela igreja num tom de espiritualidade, né? Ele pede coisas espirituais, coisas maiores que possam firmar, né, o povo. Porque Paulo é muito inteligente e ele sabe que uma igreja bem firmada e bem fundamentada no evangelho e uma igreja animada e feliz, os outros povos e nações ao derredor dessas igrejas seriam atraídos, né? Isso é muito importante, né? Onde você tem uma quantidade enorme de pessoas sem esperança e você tem uma igreja, um grupo de irmãos, de servos de Deus que são alegres e felizes e têm a esperança, você atrai essas pessoas. Então Paulo, nessa linha de pensamento, né, ele traz essa ideia, né, de que vocês precisam estar firmes e constantes no evangelho. Para quê? Para que as pessoas em volta vejam e o trabalho de Deus seja feito. Porque aí é Deus que atrai essas pessoas através da igreja.
É muito importante essa linha de pensamento de Paulo. Na nossa revista diz assim, ó, pessoas que têm esperança em tempos difíceis são muito atraentes para aqueles que perderam as esperanças. Estamos passando tempos difíceis. Esse é o momento de mostrarmos para o mundo que a Igreja de Cristo tem esperança, que a Igreja de Cristo tem o poder. Mas não é o poder para fazer coisas magníficas, não. É o poder de superar, é o poder de perseverar, é o poder de encarar as situações difíceis com firmeza, né? De forma íntegra, de forma amorosa. Em todo o andar de Jesus, nós vemos que Jesus foi firme, foi íntegro, foi amoroso, foi paciente e sempre agiu da melhor forma possível para que a gente, seres humanos, nos sentissem confortáveis ao seu lado. Então Jesus ele sempre trouxe isso, mesmo diante de lutas. Seguindo a nossa revista, orando pelos crentes em Éfeso. Então, Éfeso era o centro de adoração de outros deuses, como Artemis ou a Diana. Lá, Paulo e seus companheiros foram atacados por uma multidão que estava furiosa com a mensagem do Evangelho. Mas, em vez de orar pela proteção dos irmãos, Paulo orou para que Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, sendo iluminados aos olhos do vosso coração, para que saibais qual é a esperança chamado que ele vos fez. Quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos e qual é a sua suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a atuação da força do seu poder. Então, Paulo, ele traz para a gente que temos que orar pela espiritualidade, pela força, né? Então, o enfoque dessa lição é isso, meus irmãos. Que Deus possa nos abençoar de termos essa amplitude, tá bom? A amplitude de orar pela espiritualidade, tanto nossa quanto da nossa igreja, para que a obra de Deus continue. Fiquem com Deus, meus irmãos. Tenham um domingo abençoado.